Olá, nós somos o grupo 2, iremos falar sobre semicondutores. Aqui é uma breve apresentação de cada integrante do grupo, o nome de cada um, e enfim. Para começar a falar sobre semicondutores, vamos entender um pouco sobre a definição deles. Bem, semicondutores são materiais que apresentam uma determinada resistência elétrica que se encontra entre 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a menos 7 ohms metro. Eles recebem esse nome exatamente por se encontrarem no meio de duas categorias: os materiais condutores, que têm uma resistência elétrica menor, e por isso eles conduzem muito bem a eletricidade, e os materiais isolantes com uma resistência maior. Na tabela ao lado, a gente consegue ver alguns exemplos desses três tipos de materiais que eu citei: isolantes, condutores e semicondutores. Bom, continuando. Além disso, um fato importante a ser analisado dos semicondutores é a sua manifestação ou ocorrência em composições químicas, já que as suas propriedades elas podem ser apresentadas tanto em um composto puro, formado apenas por um elemento, e aí os dois principais elementos que nós iremos analisar dessa categoria são o silício e o germânio, mas ainda existe o carbono no formato de nanotubos, ou carbono 60, os compostos binários, como o arseneto de galho, e os compostos orgânicos, como o poliacetileno. Pode passar. Outro conceito dos semicondutores é que eles possuem uma característica transitiva. Eles podem, em determinada reação, serem supercondutores, por serem dopados com quantidades consideráveis de portadores de carga, e isso será explicado mais para frente, mas também pode ser isolante. E isso se deve ao fato da presença da banda proibida intermediária, que é o que a gente consegue ver no gráfico ao lado. A banda proibida é a região localizada entre as bandas de valência, ou camada de valência do átomo, e a banda de condução, região onde, sob a ação de um campo elétrico, se forma uma corrente elétrica. Esse conceito também será aprofundado na explicação de estruturas dos semicondutores. Agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades químicas. Bom, dando continuidade à apresentação, irei falar um pouco sobre as propriedades químicas dos semicondutores. Para começar, irei falar sobre a condutividade elétrica deles, que é considerada intermediária, como a Heloísa disse, pois ela está entre a condutividade dos condutores e dos isolantes. Pode-se analisar também que essa condutividade elétrica dos semicondutores é particularmente sensível às condições climáticas ambientais, às condições ambientais, perdão. Ou seja, mudam sua condutividade com a temperatura ambiente. Analisando em temperaturas suficientemente baixas, os semicondutores intrínsecos têm suas bandas eletrônicas completas e comportam-se como isolantes. Já, em temperatura ambiente, os semicondutores comportam-se como condutores elétricos, e essa condutividade é causada pela excitação de uns poucos elétrons da banda de valência para a banda de condução. Finalizando essa parte de condutividade, apresento-lhes os dois tipos de semicondutores, os intrínsecos e os extrínsecos. O semicondutor intrínseco é aquele encontrado na natureza, ou seja, na sua forma mais pura. Ou seja, a concentração de portadores de carga positiva é igual à concentração de portadores de carga negativa. Já os semicondutores extrínsecos, ou dopados, como também são conhecidos, são semicondutores intrínsecos, onde introduzimos uma impureza para controlarmos as características elétricas do semicondutor. O exemplo dessas impurezas são os elementos da terceira coluna, os trivalentes, e os elementos da quinta coluna, os pentavalentes, usados nos semicondutores de silício. Como já comentado anteriormente na minha fala, o silício, juntamente com o germânio, são os elementos que constituem a maior parte dos semicondutores. Porém, o silício ainda é o mais usado devido ao seu baixo custo quando comparado ao custo do germânio. Nesse próximo slide, a gente pode visualizar uma imagem do elemento silício e uma imagem do elemento germânio.
Nesse próximo slide, iremos ver algumas características do elemento silício. Bom, ele foi descoberto pelo químico sueco John Jacob, em 1823. O silício também é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, compondo 28% dela e ficando atrás somente do oxigênio. Ele é classificado como um elemento semimetal, de número atômico 14, ou seja, 14 prótons e 14 elétrons, e de massa atômica de 28 unidades de massa atômica. Seu estado físico em temperatura ambiente é o sólido, e sua resistividade a 20 graus Celsius é de 6,40 vezes 10 a segunda ohms vezes metro. Sua condutividade a 20 graus Celsius é de 1,56 vezes 10 a menos 3 Siemens por metro. E a aplicação desse elemento ocorre na produção de semicondutores, de vidros, de cimento, de cerâmica e de silicones. Nesse próximo slide, iremos visualizar algumas características do elemento germânio. Bom, o elemento germânio foi descoberto pelo químico alemão Clemens Winkler, em 1886. Ele é classificado como um elemento semimetal, de número atômico 32, ou seja, 32 prótons e 32 elétrons, e de massa atômica de 72 unidades de massa atômica. Seu estado físico em temperatura ambiente é o sólido. Sua resistividade a 20 graus Celsius é de 4,6 vezes 10 a menos 1 ohms vezes metro. Sua condutividade a 20 graus Celsius é de 2,17 Siemens por metro. E sua aplicação ocorre na produção de semicondutores, de fibras ópticas e de equipamentos de visão noturna. Com isso, encerro a minha fala. Passando agora para a estrutura dos semicondutores, temos que os materiais semicondutores mais simples, geralmente, são constituídos de átomos de um único elemento químico com 4 elétrons na sua camada de valência, ou seja, são da família 4A. Exemplos são os átomos de silício e germânio, ou seja, como dito, são átomos tetravalentes que são capazes de realizar 4 ligações químicas. Geralmente, no caso dos semicondutores, essas ligações são covalentes. Por causa da forma com que esses átomos se agrupam, cada átomo fica equidistante em relação aos seus outros 4 átomos vizinhos, ou seja, formando uma estrutura cristalina. Esses átomos eles conseguem alcançar a sua estabilidade fazendo 4 ligações químicas covalentes e assim, por fim, conseguindo 8 elétrons na sua camada de valência e sendo capazes de conduzir corrente elétrica. Um exemplo é o dessa imagem, que o átomo de silício se conecta a 4 outros átomos por meio de ligações covalentes e consegue a sua estabilidade, e assim conduz a corrente elétrica. Passando agora para o próximo ponto sobre os tipos de estrutura, temos que existem, para a estrutura, temos que, na foto à esquerda, nós temos uma representação bidimensional dessa estrutura cristalina, em que o átomo central se conecta a 4 outros por meio de ligações covalentes, e à direita também temos uma representação tridimensional dessa rede, em que o átomo central também se conecta a 4 outros vizinhos. Passando para o próximo slide, temos os tipos de estrutura. Basicamente, existem 2 tipos de materiais semicondutores, o tipo P e o tipo N. Essa tipagem ela vai depender do tipo de impureza que vai ser introduzida nessa rede cristalina, ou seja, do tipo de dopagem. Em um semicondutor, a condutividade ela vai depender da quantidade e também do tipo de impureza presente nesse material, o que vai definir se a condução ela vai ocorrer pela presença de excesso de elétrons, que definem os semicondutores do tipo N, ou então pela presença de lacunas na banda de valência, formando semicondutores do tipo P. Um semicondutor do tipo N, ele pode ser estabelecido a partir de um semicondutor, por exemplo, o silício dopado com átomos com maior número de elétrons de valência, denominados espécies doadoras. Assim, se faz com que se tenha um excesso de cargas negativas, e aí vai gerar, dessa forma, uma condutividade pela presença do excesso de elétrons. Um exemplo é o silício, que é da família 4A, dopado com o elemento fósforo, da família 5A, que possui mais elétrons de valência que o silício, assim sendo do tipo N. Como vemos nessa imagem, temos uma representação visual do semicondutor do tipo N, em que há elétrons livres no meio dessas ligações, o que faz a corrente elétrica ser conduzida. Passando para o próximo tipo de estrutura, temos
os semicondutores do tipo P. Um semicondutor do tipo P, ele vai ser produzido a partir da dopagem de um semicondutor com um elemento com o menor número de elétrons de valência. Tipicamente, esse elemento é da família 3A. Esse procedimento, ele vai introduzir um nível energético receptor próximo a essa banda de valência. A promoção de um átomo de banda de valência para o nível condutor introduzido gera, na primeira, um buraco eletrônico. Quando ocorre essa aplicação de uma diferença de potencial, os buracos se deslocam para o polo positivo devido a saltos dos elétrons entre buracos adjacentes, e assim vai se gerar uma condutividade pela presença de lacunas nessa banda de valência. Um exemplo é o silício, também da família 4A, dopado com o elemento alumínio, da família 3A, que possui menos elétrons de valência que o silício e assim sendo do tipo P. Na imagem temos essa representação visual do semicondutor com esses buracos nas suas ligações. E assim termina minha fala. Agora sou eu. Agora iremos falar sobre algumas aplicações de materiais semicondutores, sendo quase único e exclusivamente na utilização da eletrônica, para a produção de materiais eletroeletrônicos. Teve suas primeiras aplicações em meados de 1800 por James Maxwell, na produção de componentes eletrônicos, evoluindo até chegar a níveis atômicos hoje, para a produção de transistores, LEDs, diodos, microchips e etc. Próximo. Bom, agora aproveitando que toda essa estrutura sobre semicondutores foi explicada, né? Ou seja, as suas propriedades, os elementos que compõem esses semicondutores, a gente vai utilizar todo esse conteúdo que foi explicado para direcionar para a nossa área, certo? Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa propriedade de semicondutividade dentro da engenharia civil, que é o nosso ramo aqui, né? Para falar sobre isso, eu vou tomar como exemplo o vidro calcogênito, que é um vidro que possui esse nome pois possui em sua composição um ou mais ânions da família 6A, que é a família dos calcogênios, certo? Em especial, vai ser ou enxofre, ou selênio, ou telúrio, certo? E junto a ele vai possuir um cátion mais eletropositivo, que vai ser geralmente ou arsênio ou germânio. Então, a gente percebe que a estrutura desse vidro muito se assemelha à estrutura de semicondutores convencionais, como foi falado aqui anteriormente pelos colegas, né? Só para fazer aqui uma observação, né? Que apesar do oxigênio ser um elemento que também faz parte da família 6A, que é a família dos calcogênios, ele não pode ser um formador desse vidro calcogênio, porque ele não possui essa propriedade de semicondutividade, certo? Então, passando agora para o próximo slide, né? Vamos falar um pouco sobre as características eletrônicas desse vidro, certo? Que pode ser considerado um semicondutor extrínseco e vai possuir energia de gap, que é a energia necessária para passar de um isolante elétrico para um condutor, ele vai possuir essa energia variando entre 1 eletronvolt para 3 eletronvolt. E essa variação de energia, ela vai acontecer porque vai haver uma diminuição de energia à medida que a família 6A é percorrida de cima para baixo, como está mostrado na figura, né? Ou seja, vai significar que a energia de gap do enxofre vai ser maior que a energia de gap do selênio, e essa vai ser maior que a energia de gap do telúrio, certo? E a semicondutividade nesses materiais é do tipo P, ou seja, há uma predominância de lacunas em relação ao número de elétrons. E agora, para concluir, né, foi mostrada aqui uma imagem que mostra o posicionamento do vidro calcogênito, no próximo slide, né? O posicionamento do vidro calcogênito em relação a outros tipos de semicondutores. Certo? Tomando como elemento de comparação entre esses semicondutores, né, a mobilidade eletrônica. Por quê? Porque a resposta do material será mais rápida de acordo com a sua maior mobilidade eletrônica. Ou seja, né, o vidro calcogênito ele vai ter maior rapidez do que o semicondutor orgânico, que está diretamente acima dele, porém uma rapidez menor que o semicondutor amorfo. Certo? Então, levando em conta seus benefícios eletrônicos, sua facilidade de produção, sua baixa sensibilidade em impurezas e baixo custo, né, de produção, a utilização desses vidros em elementos da construção civil pode ser uma ótima alternativa na otimização do desempenho das obras.
Passando a palavra agora para o Gabriel Fava. Outra possível aplicação no nosso curso de engenharia civil é a adição de materiais semicondutores como agregado em argamassas. Partindo que a produção de eletroeletrônicos possui grande dependência de componentes semicondutores, especificamente na formação e construção de microcontroladores e microchips, no qual o refúgio é o pó de silício. Este pó é encontrado em duas etapas, a de fabricação de semicondutores, duas etapas de fabricação de semicondutores. A primeira, na fabricação das placas de silício, como pode ser visto nas imagens. As placas são os discos redondos, também conhecidos como bolachões, são provenientes de grandes lingotes do mesmo material. Os lingotes também são possíveis de ser vistos nas imagens. E no momento de construção dos microchips, quando são formados os microcomponentes e trilhas do mesmo. Hoje, em fases laboratoriais, próximo slide, por favor. Em fases laboratoriais, a adição do refúgio de silício apresentou resultados positivos e significativos, nos quais possibilitam ganho de resistência e redução do peso das massas que receberam o agregado. Algumas das vantagens são o aumento da permeabilidade da massa, ganho de aderência, redução de peso, menor adição de cimento na massa, redução de custos e melhor trabalhabilidade da massa. O segredo de tais vantagens está em seu tamanho. Até o momento, não houve comprovação de reações químicas entre agregados e o próprio cimento com o silício. As vantagens atribuídas à sua utilização no concreto estão em seu tamanho físico, no qual é menor comparado à areia, brita, agregados e até mesmo o próprio cimento, possibilitando assim o maior preenchimento de vazios. No próximo slide, temos outra possível adição de materiais semicondutores em massas, sendo a adição de nanopartículas de grafeno na fabricação de rejuntes e argamassas. Também em fases laboratoriais demonstrou um resultado positivo nos quais demonstraram características autolimpantes. Características essas sendo atribuídas sendo a inibição do crescimento de microalgas verdes. Adicionando 0,3% da massa de grafeno em relação à massa das argamassas e rejuntes, foi possível a característica autolimpante das mesmas por sua característica fotocatalítica e a exposição a raios ultravioleta, assim degradando o biofilme de clorofila das microalgas, garantindo assim uma melhor limpeza de fachadas, banheiros e outros locais que utilizam rejuntes e argamassas de acabamento. Eu acho que acabou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e ela tenha sido esclarecedora a todos.